Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Há quase 50 anos surgia o Encontro de Casais com Cristo, um movimento da Igreja Católica que também pode ser observado em outras igrejas cristãs. Nosso convidado, o psicanalista Denis Cota Formiga, realizou uma pesquisa sobre o tema em seu mestrado em Ciências da Religião na PUC Minas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as características e o objetivo do Encontro de Casais com Cristo, analisado sob a ótica da psicanálise humanista de Erich Fromm. Obrigado, Denis, por você ter acolhido o nosso convite, estar aqui com a gente falar sobre o seu trabalho. O prazer é meu, Flávio. Gostou da entrevista e quer assistir de novo? Quer compartilhar com alguém ou postar os vídeos nas redes sociais? Procure por Religare Conhecimento e Religião no nosso canal no YouTube. Não deixe de marcar o sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Bem, você fez essa pesquisa, você como psicanalista decidiu fazer uma pesquisa sobre um movimento. Eles, como você me explicou, preferem uma identificação como serviço, né, da Igreja Católica, o Encontro de Casais com Cristo. Bom, já tem bastante tempo que esse movimento existe na Igreja, não católica, quase 50 anos. Como é que tudo começou? Então, Flávio, é muito interessante que o fundador do ECC, Padre Alfonso Pastore, ele trabalhou com outros movimentos da Igreja. Ele trabalhou com a equipe de Nossa Senhora, com o movimento familiar cristão. E dentro desse trabalho que ele teve na Igreja, ele falou que ele via, né, um pensamento dele, que era pouco. Né? Nos livros dele ele fala isso, eu via que era pouco, que era necessário ter um enfoque maior na questão matrimonial. Então, a partir de todo um processo de construção que ele teve, dessas influências que ele teve com esses trabalhos da Igreja, ele acabou tendo essa construção, foi construindo aos poucos o que seria o Encontro de Casais com Cristo, que começou, né, em Vila Pompeia, na paróquia de Nossa Senhora, né, das Graças, lá no Vila Pompeia, em abril de 1970. Então aí vão-se quase 50 anos. Quase 50 anos. Né? Bem, ele chegou então, ele mesmo fez o desenho de como é que funcionaria. Ele partiu de algum diagnóstico sobre a questão da família naquela época, ali onde ele atuava, em São Paulo? Sim. É interessante a gente pensar que nessa época, na década de 70, a gente estava vivendo a ditadura. Então ele fala isso num dos livros dele, de memórias, que ele fala que era um momento que estava precisando de muita união das famílias, e o ECC, justamente, ele fala que é a questão de aproximar os casais afastados da Igreja, né, do seio da Igreja, para se engajar. Mas uma coisa que foi perdida com o tempo, e que ele sempre frisa, é essa questão do amor, que o casal deve se sentir acolhido também pela Igreja e, posteriormente, difundir esse amor. Sim, além disso, a questão brasileira, né, a ditadura militar, como você lembrou, no âmbito da Igreja Católica tem também ali os anos posteriores ao Vaticano II, não é? Será que isso teve influência também na decisão dele em criar esse encontro? Sim, nos escritos, né, que foram consultados, Padre Alfonso, ele salienta o impacto que teve o Concílio Vaticano II. E isso a gente vai tratar da questão também da espiritualidade do ECC. O ECC ele tem uma espiritualidade própria, né, uma espiritualidade singular, e que, de acordo com a pesquisa que eu realizei, ela bebe muito dessa fonte do Concílio Vaticano II. Né, essa questão da doação, da simplicidade, da alegria, desse amor altruísta, desse amor universal. Dentro dessa perspectiva veio, né, essa acolhida, né, que o ECC ele tenta propiciar, vem também dessa fonte do Concílio Vaticano II. Tem a ver, então, tanto com o atendimento pastoral às famílias, uma preocupação com as famílias, mas tem também uma preocupação com, digamos, sentido mais amplo da atuação pastoral e evangelizadora da Igreja Católica. Sim. Esse movimento que ele criou. Sim. Ele falava o seguinte, que o ECC ele tinha que mobilizar, né, o casal, tinha que instaurar nele uma nova visão, tinha que impactar, de certa forma, a visão da dignidade do ser humano, essa dimensão da dignidade do ser humano. Então, dentro disso, ele fala, não é possível que a pessoa, enquanto casal cristão, católico, ele fique, digamos assim, com as benesses só para ele, mas que ele tinha que difundir isso na preocupação com o auxílio social, que a gente tem as etapas do ECC, que são 3, né? Então, essas etapas elas são divididas nesse foco.
primeira etapa... Fala para nós um pouco como é que a coisa funciona, né? Sim. O ECC ele é dividido em 3 etapas, Sim. de forma geral. A primeira etapa ela é fundamentada em instaurar esse amor do casal, né? O casal descobrir esse amor verdadeiro por meio de várias palestras, sociodramas que acontecem durante o ECC. Aí, partindo dessa primeira etapa, que o casal conclui, ele pode se dirigir ou não às outras etapas. A segunda ela é fundamentada no conhecimento dos documentos da igreja e no engajamento nas pastorais das igrejas, as várias pastorais. E a terceira etapa, que seria essa coisa mais ampla do ECC, que seria a luta, né, contra as injustiças sociais, e aí vai ser as SEBs, movimentos sociais, enfim, com a luta da opressão, né, de favorecer as pessoas mais oprimidas, de auxiliar nesse sentido social. Sim, é curioso, pelo menos assim, eu que não conheço, né, sobre esse tema, vejo muito esse envolvimento inicial, porque as pessoas vão participar, ficam lá, um final de semana, né? Sim. Eu já presenciei isso na minha própria família, né? Então, é o máximo que eu pude conhecer, e outras pessoas amigas também que eu sei que participam e comentam. Mas então essas 2 etapas, elas também fazem parte assim, do escopo mais amplo, né? Do movimento, do Encontro de Casais com Cristo. Sim. O Padre Alfonso, no início, né, ele tinha concebido a primeira etapa. Posteriormente, ele viu que tinha necessidade de expandir a visão própria do ECC, criando essas outras 2 etapas, a segunda e a terceira. É interessante que o ECC, em todas as etapas, a primeira, a segunda e a terceira, ele é realizada, a maioria das vezes, no final de semana. Então, sexta-noite, o sábado fica-se o dia inteiro e o domingo também terminando com a missa mais ou menos das 18. Então, a gente tem todo um cronograma, cada etapa tem o seu cronograma, um roteiro que ele segue, né? E com base nisso, que aquela primeira etapa, aquele amor que foi cultivado, que foi restaurado ali, e a gente pode dar esse nome na pesquisa, né? A gente colocou, intitulou de essa reorientação ou essa ressignificação do amor, que ela imbui no casal essa necessidade de expandir esse amor. Sim, sim. Bom, a gente consegue entender então os objetivos do movimento, né? Como você já disse, eu já também comentei aqui com o telespectador, as Sim. pessoas que participam se entendem como um serviço, né? Serviço. Não como um movimento. Sim. Mas enfim, só para a gente poder entender sobre isso. Eles, ao longo desses 50 anos, esse movimento sofreu alguma alteração, né? Basicamente, o modo de estruturação do encontro, as etapas, permanece como no desenho original? De uma forma geral, tenta-se permanecer o mesmo, né? O direcionamento, é interessante essa pergunta, Flávio, porque a gente tem um Conselho Nacional, tem um documento nacional do ECC, ou seja, o ECC ele também tem um nível hierárquico, né? Que começa a nível nacional e vai se difundindo, vai se baixando até a questão paroquial, né? Ou seja, tem uma classe e tem uma organização por esse documento ser nacional. Então, todos aqueles que participam do ECC devem seguir esse manual. Mas tem uma observação que algumas paróquias elas acabam perdendo uma essência muito grande que eu pude verificar por relatos. Por exemplo, a questão da humildade, que é uma das características do ECC. Quando o Padre Alfonso fala disso, ele fala até a questão da alimentação que é servida, ela deve ser geral, ela tem que atender às diversas classes sociais. E foi falado que, em alguns casos, contratam-se buffets, então já perde aquela dinâmica da doação de si. Sim. Você já conhecia, antes de decidir fazer pesquisa sobre o Encontro de Casais com Cristo, você já conhecia o movimento? Teve algum contato antes da sua pesquisa? Não. Foi durante a construção que eu pude verificar o ECC. Eu não sabia. Aí você descobriu, decidiu, bom, quero saber o que é isso, né? Sim. Bom, você conversou com 8 casais durante a sua pesquisa? Sim. Aqui em Belo Horizonte, na igreja do Padre Eustáquio? Sim. Não? E como é que foi esse contato? Fale um pouco para nós seu contato com eles. Então, o contato foi muito interessante, porque quando eu cheguei para essa premissa, geralmente o pessoal fala o seguinte, o ECC ele é um ciclo muito fechado, né? Tem-se uma áurea de mistério em torno do ECC, das etapas, enfim. Mas então, eu fui apresentado, né, para os casais pelo padre da paróquia,
e ele me apresentou e falou, olha, ele está pensando em fazer essa pesquisa do ECC, então gostaria que vocês o acolhessem. Me apresentou alguns casais dirigentes do ECC e esses casais também auxiliaram nessa proposta das entrevistas, né? E até assim, aí eu fui, conversei com alguns casais e eles se dispuseram a realizar essa entrevista. Sim. Bom, agora a questão é um psicanalista analisando o encontro de casais com Cristo. Mas a gente vai deixar isso para o segundo bloco. Aqui no Religar eu recebo o Denis Cota Formiga. Ele fez uma pesquisa como psicanalista sobre o encontro de casais com Cristo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. O tema do programa de hoje é o encontro de casais com Cristo. Esse movimento foi analisado pelo convidado, Denis Cota Formiga. Ele é psicólogo e mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Esse encontro de casais com Cristo já está presente em outras igrejas cristãs, né? Eu já tive acesso a relatos, testemunhos de pessoas que falam que esse movimento também acontece em outras igrejas. Você teve notícia disso também? Sim, Flávio. É interessante porque o movimento, de certa forma, ele teve, digamos assim, um sucesso, ele teve um certo reconhecimento dessa análise, então ele se expandiu até para outras tradições, né? Algumas igrejas protestantes também utilizam, né? Tem até o mesmo nome, Encontro de Casais com Cristo. Inclusive aqui em Belo Horizonte a gente tem algumas igrejas que trabalham nessa perspectiva. Restaria saber se é a mesma estrutura, sim, né? Enfim, sim. Mas aí tem que ser uma outra pesquisa para cuidar disso. Sim. Bem, você fez uma análise psicanalista, mas vamos deixar a coisa assim bem definida, né? Psicanálise humanista de Erich Fromm. Como é que você apresentaria, né, esse recorte? Que olhar, né, nós podemos esperar da psicanálise humanista de Erich Fromm? Erich Fromm, é interessante a gente fazer uma pontuação, ele começou como freudiano, né? Então, dentro dos relatos que ele conta de clínica, ele ficou por quase, se não me engano, 10 anos trabalhando no viés psicanalítico ortodoxo, que ele chama que é o freudiano. E a partir disso ele sentiu um grande tédio por trabalhar nessa perspectiva. Ele falava que sentia que aquilo o aborrecia, que não ia a fundo nessa questão. Então, a partir dessa questão dele própria também de tédio, e que ele via que a psicanálise ortodoxa não atendia o âmbito que ele concebia de ser humano, né, da condição da existência humana, ele rompe com o freudismo, começa a se estabelecer contato com outros psicanalistas que também o influenciaram grandemente, né? Temos o George Grodeck, a Karen Horney, então, que são considerados psicanalistas culturalistas, né? E eles exerceram influência, então, sobre Erich Fromm? O Erich Fromm trabalhou com eles, trabalharam juntos, né? Harry Stark Sullivan, o Sullivan ele também é um psiquiatra e psicanalista norte-americano, e o Fromm, o que ele viu nesse contato com eles? Era uma questão também que ele via que era essencial no set terapêutico, que era uma questão maior da empatia do psicanalista com o paciente. Ou seja, sai-se daquele lugar de uma certa superioridade sobre o outro, ou seja, eu sou o médico e ele é o paciente, para duas pessoas, em que uma entra com conhecimento e que o outro entra, digamos, com a sua boa vontade de querer reconhecer, querer se ajudar, ou seja, o protagonismo do outro nesse lugar. E aí ele vai trabalhar com essa questão que é chave da psicanálise humanista, que é a condição da existência humana, que ele vai trabalhar com a questão que ele fala, né, que nós temos necessidades existenciais, necessidade de relacionamento, necessidade de transcendência, necessidade de identificação. E uma quinta também que ele fala é a necessidade de orientação e devoção, que aí entra também com essa questão da religião, da espiritualidade. Sim. Eu de Erich Fromm só me lembro, eu acho que devia ter ali entre 18 e 19 anos que eu li A Arte de Amar. Não sei se isso interferiu se essa obra te ajudou em algo na análise do encontro de casais com Cristo. Sim, Flávio. A Arte de Amar, digamos que ela é a obra, digamos, a mais conhecida de Erich Fromm a nível mundial,
né? Ela é uma obra que alcançou aspectos astronômicos, assim, na época, chamou muita atenção. E algumas pessoas na época falavam, é um livro de autoajuda, porque Fromm ele tem essa peculiaridade de escrever de forma de um livre acesso. Então, até pessoas que não são da área pode pegar um livro de Erich Fromm e ler e não vai passar, digamos, tantas dificuldades como em outras abordagens. Sim. E é interessante que a arte de amar, ela vai tratar justamente que o amor verdadeiro, o amor genuíno que Fromm fala, para ele acontecer de verdade na vida de alguém, é necessário que essa pessoa reoriente o seu caráter. Ou seja, deve haver um aprimoramento do caráter para se amar verdadeiramente. Sim. Como é que você vai, então, a partir da psicanálise humanista de Erich Fromm, vai para o Encontro de Casais com Cristo? O que é que você procurou ver lá a partir dessa teoria? O que essa teoria ajudou você a compreender daquele grupo? Como ele se organiza, os objetivos desse grupo? A proposta da pesquisa também é salientar essas aproximações e distanciamentos, né, entre a psicanálise humanista e o ECC. Então, partindo desse lugar de análise da psicanálise humanista, foi mais amplo, porque o Fromm ele tende a identificar nos aspectos religiosos, né, uma questão de aprimoramento também. Ele fala, na questão da religião, ele fala que a religião ela pode tanto potencializar o que o ser humano tem de melhor, como pode paralisá-lo. E aí ele vai falar disso nos termos dele em religiões humanistas, que são essas que potencializam a nossa capacidade de amor, de compaixão, e as religiões autoritárias, que são aquelas que a pessoa tem uma fé cega, que ela não vivencia autonomamente a sua fé, né, e paralisa. Digamos um exemplo, alguns ramos radicais de algum setor religioso. Porque eu acho que não tem essa religião que é uma coisa, aquela outra religião que é outra, né? Sim. As religiões têm esse movimento, sim, né? Sim. Podem ter esse movimento. Então, essa perspectiva, né, de acolhida e, no caso, né, a categoria de experiência religiosa, que foi minha pesquisa, né, ele vai falar que uma experiência religiosa ela pode auxiliar esse sujeito numa questão de uma transcendência do ego, que é sair do egoísmo em rumo ao altruísmo, né, que seria esse olhar ao outro. Esse é um dos aspectos de uma experiência religiosa que vai falar que vai potencializar o que o ser humano tem de melhor. Né? Sim. O pessoal lá do SEC, do Encontro de Casais com Cristo, não está pensando em psicanálise humanista, não está pensando em aplicar essa teoria no seu trabalho. Você que procurou ver alguns aspectos, que você, insisto nisso, né? Que diálogo você estabeleceu com o seu campo, né? E com essa sua teoria, a teoria que te deu suporte para analisar o grupo? Quando eu pensei trabalhar essa questão da psicanálise humanista com o ECC, é interessante pensar essa questão da ressignificação do amor. Porque o Erich Fromm ele vai falar que devido, né, a algumas experiências, insights da vida, o sujeito, esse encontro com o outro, com a experiência, ele pode aprimorar o seu caráter. Então, partindo dessa premissa, dessa ideia, pensando, o ECC, ele pode propiciar, comecei com esse questionamento, né? O ECC, ele pode propiciar essa potencialidade, esse aprimoramento do sujeito em relação ao amor, né, com o outro, né, com seu cônjuge, mas também com o outro, né, que vai além. Então, partindo dessa premissa principal, eu estabeleci essa relação entre a psicanálise humanista e o ECC, buscando, então, nessa pesquisa, salientar esses aspectos de encontro, em que o ECC poderia ajudar o vínculo amoroso e também difundir esse amor para o outro. Sim. Em nenhum momento você chegou a discutir questões de natureza da orientação pastoral, da Igreja Católica, desse fundo religioso do grupo, ou você chegou a tratar esses aspectos também? Bom, dentro da pesquisa a gente trabalhou de uma forma geral o movimento nesse sentido de experiência religiosa. Né? O primeiro capítulo ele buscou toda essa fundamentação histórica das etapas, né? O segundo foi focado na questão da psicanálise humanista mesmo, uma compreensão, os princípios fundamentais, e a terceira foi realmente dessa análise, né, que se dividiu em três, que é uma pesquisa bibliográfica, que consultamos os documentos nacionais, enfim, do ECC, né? Uma pesquisa também de observação participante,
e também as entrevistas que a gente Sim. falou anteriormente. Sim, Né? sim. Com esse fundo de investigar também se essa experiência religiosa ela poderia aprimorar esse setor também espiritual, né? Que é essa saída de si, que é o que o Padre Alfonso fala em outros termos teológicos, e aí o ECC é uma das questões que ele pode ser olhado também por esse olhar humanista, né? Que é propiciar essa saída de si, né? Deixar de olhar para si e olhar na direção do outro, para o sofrimento do outro também, não ficar só preso entre o casal, mas difundir isso. Sim. Essa experiência que você também viveu, né, como pesquisador, como psicanalista, junto desse grupo, ela te ajudou a produzir que conclusões a respeito desse tema da ressignificação do amor? Então, dentro da pesquisa, a gente concebeu um termo que é o ciclo de amplificação do amor. E esse ciclo de amplificação do amor, ele não é tratado em nenhum documento do ECC, ele é próprio da pesquisa, é um termo que a gente concebeu ao longo da construção da pesquisa. E esse ciclo de amplificação seria o estabelecimento, o entendimento que o ECC, como uma estrutura integral, a primeira, segunda e terceira etapa, são indissociáveis. Ou seja, primeiro a gente tem um aprimoramento do amor do casal, o amor conjugal. Em segundo, né, que esse casal pudesse trabalhar nas pastorais da igreja, pudesse difundir isso em prol de outras pessoas na paróquia, na comunidade religiosa. E o terceiro, que seria o mais amplo, que seria difundir esse amor em meio a causas sociais, combate às injustiças. Você chama isso então de ciclos de? Ciclos de amplificação do amor. Sim. CAA. Isso surge então desse confronto aí da teoria com o campo. Sim, e é interessante, Flávio, que a gente pode pensar o ECC também, isso foi trabalhado na pesquisa, em aspectos menos teológicos e talvez mais humanistas, né? Nesse sentido que o ECC ele visa essa questão do altruísmo, né? Essa saída de si. Então, vamos supor, na terceira etapa, que é um nível social, vai abranger pessoas que não são da mesma tradição. Muitas vezes vai abranger pessoas ou ateus, agnósticos, enfim. A intenção não é só ficar entre a igreja em si, mas alcançar o outro. Outros espaços, né? Sim. Denis, parabéns pela sua pesquisa. Mais uma vez, obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Flávio. O nosso programa é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de graduação à distância, de especialização, de mestrado e doutorado em Ciências da Religião, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos ao vivo com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.